Pessoal, nesta aula nós vamos partir para o estudo do período composto, certo? Então nós revisamos todos os termos da oração de uma maneira mais resumida e a partir de agora nós vamos refletir sobre o período composto. Começando, lógico, pelo período composto por subordinação, porque assim fechamos uma etapa que é considerada mais difícil pela maioria e depois seguimos para uma etapa mais simples, que são as orações coordenadas, certinho? E aí eu vou pedir para que vocês me acompanhem na tela. Vou mostrar aí para vocês o livro. Só um momentinho. Nosso livro sumiu aqui, gente. Eu vou achá-lo. Só um momento. Pronto. Pronto, agora eu consigo compartilhar aí o livro com vocês. Não é que nós faremos os exercícios do livro, inclusive porque nós já fizemos, tá? Esses exercícios foram feitos por quem estava no colégio no ano anterior, mas eu vou utilizá-lo como uma espécie de roteiro, de acompanhamento, para que a gente pense sobre período composto, orações coordenadas e orações subordinadas. Aí, antes que comecemos aqui, para quem quer a referência, é a unidade 24 do livro 360 graus de gramática, certo? Eu desejo o seguinte, retomar com você assim. Nas nossas aulas da semana passada, nós conversamos sobre os termos da oração. E até aquele momento, nós analisávamos quase que o tempo todo somente períodos simples. Períodos compostos, não. Porque não havíamos refletido ainda sobre isso. E para continuarmos, nós temos que recordar o seguinte. Todas as vezes que aparece um verbo ou uma locução verbal, ali se constitui uma oração, com sujeito, com predicado e assim por diante. Quando dentro de um período eu tenho mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, ali naquele período eu estou encontrando um período composto, porque ele contém mais de uma oração. Agora vamos lá no livro para dar uma olhadinha juntos. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, tanto no chat quanto no microfone, para expressar dúvidas, perguntas e assim por diante, certinho? Então, olhem só. Lá no livro, ele começa conosco por meio de uma tirinha. E veja lá. Ela vai ser ampliada aí na tela para você. É uma tirinha do Dilbert, né? Engenheiro de vendas. Seu vendedor disse que seu produto se conserta sozinho. É verdade? Claro, é verdade que ele disse isso. Vou perguntar de outra forma. Não, uma forma para cada pergunta. Então, olhem só. Aqui ele está manipulando, né, a conversa, inclusive, e observe lá na primeira fala do cliente. Seu vendedor disse é verbo, que seu produto se conserta é verbo, sozinho. Então, naquela primeira fala do cliente, nós temos dois verbos e, consequentemente, nós temos ali duas orações. Trata-se de um período composto. E aí, o que eu quero que vocês observem comigo ali naquele primeiro exemplo? Seu vendedor disse. Caso a fala do personagem tivesse parado ali. Seu vendedor disse. Qual pergunta provavelmente o outro personagem faria para esse cliente? Digam aí para mim. O quê? O que? Obrigado, Milena. Então é justamente o que a Milena falou. O outro perguntaria o que. Então observe assim. Esse que seu produto se conserta sozinho, esse trecho todinho da fala está completando o verbo dizer. Então eu tenho uma oração funcionando como complemento de um verbo.
dentro ali daquela fala, que na verdade é um período composto. Acredito que até aqui está bem tranquilinho, né? Aqui vem uma reflexão do livro que nesse momento ela é só motivadora. Para compreender o humor dessa tirinha, é necessário perceber que a resposta dada pelo personagem no segundo quadrinho não foi bem a que o outro personagem esperava. Então, como o personagem do primeiro quadrinho deveria ter se expressado para evitar que o outro saísse pela tangente com a resposta que deu? Porque ele fala assim, ó, seu vendedor diz que seu produto se conserta sozinho. É verdade? Claro, é verdade que ele disse isso. Então ele deveria perguntar somente sobre o produto e não sobre a fala do vendedor. Talvez se ele tivesse perguntado assim: seu produto se conserta sozinho? Isso é verdade? Aí o outro não teria escapatória, não teria como dar uma resposta evasiva como ele deu, certo? E é justamente que está aí o humor da tirinha, explorando a desonestidade, né? Ali eu não sei se é um gerente, se é o dono da empresa. Tá bem. Então, aqui, certo? Nós temos algumas conversas sobre o que é o período simples e o período composto. Então, veja só comigo. Só um momento. Nas 4 unidades anteriores, fizemos um estudo do período simples. Então, quando ele fala isso, são as nossas aulas da semana passada, tá? Nós estávamos estudando o período simples. Esse estudo consistiu basicamente em identificar na estrutura da oração seus componentes, seus termos, conceituar as funções, analisar suas características e atribuir-lhes nomes. Então, nós revisamos semana passada sujeito, objeto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, aposto, vocativo, predicativos e tudo que nós tínhamos direito de encontrar dentro de uma oração. Agora, nosso estudo é focado no que, gente? No período composto. E aqui ele traz para nós o que constitui o conceito de período composto. Olhem só, constituído por mais de uma oração. Então, o período composto é constituído por mais de uma oração. E aí, qual que é a grande questão do estudo de período composto? É observar como essas orações se relacionam sintaticamente e semanticamente. Lembrando que quando falamos de semântica, estamos falando de significado, estamos falando de sentido. E agora ele traz um exemplo que foi tirado desse anúncio ao lado. Eu vou expandir o exemplo aí na tela para você. Você sabia que agora as embalagens plásticas metalizadas podem ser jogadas nas lixeiras seletivas? Você sabe que é uma coisa que eu sempre tive dúvida, aquele saquinho de salgadinho que às vezes a gente compra, ela, eu, ela deve ser jogada em qual lixeira, né? Porque eu tenho a impressão que aquilo ali é uma mistura de plástico com metal. E aqui, nesse caso, eles estão falando que podem ser jogadas nas lixeiras seletivas. Olhem só, você sabia, eu tenho o verbo saber, então eu tenho uma oração ali. Que agora as embalagens plásticas metalizadas podem ser jogadas. Eu tenho uma locução verbal, então eu tenho uma segunda oração. Duas orações. Então, do você sabia até o ponto de interrogação, neste caso, nós temos um período composto estruturado. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, certo? Então, estudar o período composto significa analisar as relações sintáticas entre duas ou mais orações que constituem esse tipo de período. E aí, o que tem que ficar claro para nós? Dentro de um período composto, quantas orações eu posso ter? Quantas o autor considerar necessário? É lógico que um período que fica cheio de várias orações, na maioria das vezes se torna confuso, prolixo, muito longo, e o leitor acaba por se perder dentro dele, certo? E aqui nós temos um tópico que é extremamente importante para nós. Vou até arranjar uma seta aqui diferente para marcá-lo na nossa tela, tá? Só um segundo.
que é essa caixinha que está aparecendo aqui, tá? Uma seta bem grande, proporcional à importância disso. Olhem só aqui comigo. O período composto, ele pode ser de 3 categorias. Eu posso ter um período composto por subordinação, um período composto por coordenação ou um período composto por coordenação e subordinação. Ou seja, é possível, dentro de um mesmo período, encontrar tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas. E aqui eu quero ressaltar algo com você. Vamos recordar algo aí juntos, certo? Que é o seguinte: nos períodos compostos por coordenação, as orações elas são independentes sintaticamente. Eu posso separá-las e cada uma delas vai continuar funcionando. Pode haver alteração de sentido? Sim, claro, mas o funcionamento sintático delas continua possível. Já nos períodos compostos por subordinação, as orações são dependentes. Caso eu tente separá-las, o que vai acontecer? Pelo menos uma delas deixa de funcionar. Fica ali faltando um pedaço. Falta um sujeito, falta um predicativo, um complemento verbal, um adjunto adverbial. Alguma coisa ali deixa de funcionar dentro da oração principal. E como eu havia dito para vocês, num primeiro momento, eu quero trabalhar com o grupo, certo? O que? As orações subordinadas. Então vamos lá para o nosso material da aula de hoje. Estão vendo aí? Período composto por subordinação, então, período composto por coordenação e o chamado período misto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Agora o livro, ele vai mostrar para nós o que acontece por meio de uma tabela aqui. E essa tabela é extremamente didática. Então nós estamos começando, em especial, pelo período composto por subordinação. Olhem só um segundo. Olhem só, nessa tabela aí, período simples, eu quero conversar primeiro com você sobre a primeira linha ali. O governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. Veja que ali na segunda coluna tem um verbo transitivo direto, porque o governo anunciou o que. Então, diante de anunciou, cabe um complemento verbal, somente ali, a construção de novas hidrelétricas. Aí, ali, eu tenho um objeto direto, completando o verbo anunciar. O que eu quero que você observe? Nessa primeira sentença ali, o objeto direto não contém verbos. Dentro dele não há verbos. Agora, olhe a próxima sentença, por favor. O governo anunciou o quê? Que novas hidrelétricas serão construídas. Esse que novas hidrelétricas serão construídas continua a ser um objeto direto. Porém, agora, dentro desse objeto direto, eu tenho uma locução verbal. E essa locução verbal gera uma oração, certinho? Então, ali, no segundo exemplo, eu passo a ter um período composto. Porque a primeira oração é a do verbo anunciou. O governo anunciou. E a segunda oração, que novas hidrelétricas serão construídas. Então veja que a segunda oração, ela é um termo da primeira. Ela é uma espécie de pedaço da primeira oração. A primeira oração é a que nós chamamos de principal. A segunda, como ela é um pedaço da primeira, é a oração que nós vamos chamar de subordinada. Então, o que você precisa compreender aí comigo, certo? A oração subordinada, ela é um termo da nossa oração principal. Então, a oração
subordinada é um termo da oração principal. Ela é um pedaço da oração principal. Ela pode ser maior que a principal, inclusive. Então, não é pelo tamanho da oração que nós vamos julgar qual é a principal e qual é a subordinada, certo? E aí eu estou pedindo para que vocês continuem me acompanhando nessa lógica aí de análise, certo? Das orações subordinadas. Vamos lá juntos de novo? Tudo bem aí com vocês? Não? Olhem só. Vou fechar aqui essa tabela. Então, essa análise que eu fiz para vocês é a que vai aparecer aqui na tela, tá? E aqui nós chegamos à relação de oração principal e oração subordinada. O governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas, certo? Então, veja só um momentinho. O governo anunciou é a oração principal. Por quê? Porque a segunda oração é que funciona como um termo dela. A segunda oração, que é o complemento do verbo da principal, eu vou chamar de subordinada. Agora, olhem os conceitos aí comigo. Oração principal é toda oração a qual se associa uma ou mais de uma oração que funciona como termo dela. Nós podemos ter mais de uma, sempre lembrem disso. Oração subordinada é toda oração que funciona como termo, sujeito, objeto, adjunto adverbial, adjunto adnominal de outra oração, a principal. Então, a subordinada é um termo da oração principal. E aqui, esse quadrinho que ele faz no final desta página, ele é bem interessante para nós compreendermos a lógica do período composto por subordinação. Então, num período composto por subordinação, eu sempre terei a oração principal e a subordinada, que é um pedaço da principal. Funciona como um termo dela. Aqui, eu vou até colocar uma seta daquelas que mostram a importância de um determinado trechinho. Esse quadro de baixo, com este exemplo, também é importante para nós. Veja agora o quadro de baixo, então. Outro exemplo. Todos os jogadores discordaram. Imaginem se eu parasse aí o período. Faltaria o complemento do verbo discordar, porque se eu discordo de alguém, de algo. Todos os jogadores discordaram de que o time havia jogado mal. Então, de que o time havia jogado mal é uma oração subordinada, porque completa o verbo da oração principal, o verbo discordar. Então, observe aí comigo, certo? E aí nós chegamos ao seguinte: tipos de orações subordinadas. Os tipos de orações subordinadas são 3: subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Por que as orações subordinadas recebem esta nomenclatura? Porque as orações subordinadas desempenharão a função de adjetivo, de substantivo e de advérbio. Dentro da oração principal, elas desempenharão exatamente a função que essas 3 classes gramaticais normalmente desempenham. E aí, nós vamos passar por cada uma dessas categorias com muita tranquilidade. Certo? Voltando lá no livro. E aqui ele apresenta para nós essas 3 categorias, né, pessoal? E nós vamos começar por uma que é a mais trabalhosa. Eu não considero difícil, eu considero trabalhosa, que são as orações subordinadas substantivas. Antes que eu comece as orações subordinadas substantivas, eu quero saber de vocês. Até aqui, tudo em ordem? Alguma pergunta? Algo que não ficou claro? Tudo certo.
Tudo certo? E Arthur? Agora tá tudo certo. Então tá bom. Arthur, tá tudo tranquilo por aí mesmo? O Arthur não fala, gente? Não. Não? Vídeo, então, nem pensar, né? Vixe. Oh, mas depois vocês poderiam aparecer no vídeo, né? Porque eu também tenho saudades de vocês. Por incrível que pareça, tá? Olhem só. Vou retomar aqui com vocês, então, as orações subordinadas substantivas. Gente, é um conceito bem óbvio, né? São subordinadas substantivas, né? Exatamente porque desempenham a função de um substantivo. Eu vou partir aqui para o primeiro exemplo, porque eu acho que é mais produtivo para nós, certo? Então, olhem aqui comigo. Aqui está assim. O governo anunciou a construção de novas hidrelétricas. Observem que a construção de novas hidrelétricas é o complemento do verbo anunciou. É muito semelhante aos outros exemplos que a gente estava vendo até agora. Veja que aqui eu tenho somente um verbo, anunciou. A construção de novas hidrelétricas é o complemento direto desse verbo, objeto direto. Agora, olhe para esse objeto direto. A palavra principal dentro deste objeto é a palavra construção, e ela é um substantivo. Então, o que acontece? Num período simples, a palavra que exerce a função de objeto direto normalmente é um substantivo, o núcleo do objeto. Ele vem acompanhado ali, às vezes, de outras coisas. Aí, o que vai acontecer agora? Só um momento. Seguindo. O governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas. Aí, aquele objeto direto que tinha como núcleo um substantivo, agora ele é uma oração. Dentro dele tem um verbo. O governo anunciou, oração 1, que novas hidrelétricas serão construídas, oração 2. Olha lá o verbo serão. Então, o que aconteceu aqui? Aquela função que era desempenhada por um substantivo, ela passou a ser desempenhada por uma oração. Então, apresenta verbo, por isso é uma oração. Funciona como termo de outra oração, por isso ela é subordinada. Ah, qual termo? Objeto direto. Equivale a um termo que tem por núcleo um substantivo, por isso ela é substantiva. Desempenha a função de um objeto direto, por isso ela é objetiva direta. Então, se nós pegarmos essas palavrinhas aqui em negrito, forma a classificação dessa oração. Oração, subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? Vocês observem que nós podemos sempre começar essas análises como uma espécie de período simples. E a partir disso, perceber, mas aquele termo é especial, ele tem uma oração, esse período é composto. Vou analisar agora como uma oração, certo? Observem ainda mais. Tem um detalhe aqui que é extremamente importante. Opa, quero que vocês vejam a oração outra vez. Então, como eu falei para vocês, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. As orações subordinadas substantivas normalmente são iniciadas por uma conjunção chamada de conjunção integrante. Talvez você já tenha observado que até agora os exemplos de orações subordinadas substantivas têm aparecido com esse que aqui que inicia a oração. Esse que é a tal da conjunção integrante. Ele integra a oração subordinada substantiva à oração principal. Então há uma integração entre essas duas orações por meio da conjunção que. Então o governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas. Essa informação é importante, certo? E eu gostaria
que depois, aí nos seus estudos, nas suas anotações, eu tenho fé de que você esteja fazendo, você marque que essa história aqui da conjunção integrante é muito importante e merece uma seta assim que ocupa metade da tela, tá? Inclusive, eu vou ampliar esse fique atento para nós lermos juntos. Alguém leria para nós esse fique atento? E Uai, é posso isso. ler? Então, por favor, faça a leitura. Conjunção integrante. A conjunção que vincula uma oração subordinada ao substantivo. Oração equivalente ao substantivo. A sua oração principal denomina-se conjunção subordinativa integrante e geralmente é representada pelas palavras que e se. Muito obrigado. Então, essas orações, elas serão iniciadas por essa tal dessa conjunção integrante. E eu vou te ensinar agora, antecipado, porque quando nós chegarmos a outro tipo de oração, eu vou ensinar isso de novo. Se eu estou falando que eu vou ensinar duas vezes, é porque vale. Tem muita pergunta sobre isso. Olha o que eu vou te falar agora. Quando você quiser saber se esse que ou esse se que está aparecendo, em especial o que gera dúvida, é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo que apareceu ali no seu caminho, você vai pegar o que e vai trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Caso funcione, é porque era pronome relativo. Se não funcionar, é porque era conjunção integrante. Então, olhem só. O governo anunciou que novas hidrelétricas serão construídas. O governo anunciou o qual novas hidrelétricas serão construídas. Ou se você falar, não, tem que ser feminino. O governo anunciou a qual novas hidrelétricas serão construídas. Funcionou, pessoal? Deu certo? Uhum. Funcionou não, amigo. Olha só, você fala, o governo anunciou o qual novas hidrelétricas? Não, perdão, viajei. Não. Entendeu? Então não funcionou. Por quê? Porque aqui é uma conjunção integrante. Gente, ainda bem que eu tenho o Rafael para falar comigo, né? E reagir a alguma coisa. Não, tamo junto aí. Tamo junto. E o resto tá separado, Rafael, pelo jeito. A Milena aparece de vez em quando, tá? E o pessoal me deixou aí rodando na tela e foi assistir a Fátima. Classificação das subordinadas substantivas. Pessoal, aqui o que vai acontecer? Nós estamos conversando sobre as orações subordinadas substantivas. Só que elas podem ser de 6 categorias diferentes. E veio um quadro agora com essas 6 categorias. Lembrando que essa aula está ficando gravada, então depois, se você precisar revisar algum detalhe dessa nossa conversa, será possível, tá bom? Então, olhe só. Quais são as 6 categorias de subordinadas substantivas? Elas podem ser subjetiva, quando são o sujeito da principal; objetiva direta, quando são objeto direto da principal; objetiva indireta, quando são objeto indireto da principal; predicativa, quando funcionam como um predicativo da principal; completiva nominal, quando funcionam como complemento nominal; e a positiva, quando funcionam como um aposto. E agora, olhando para essa tabela, eu acho que você entendeu por que que nas aulas da semana passada eu resolvi que nós teríamos que dar uma revisadinha em todos os termos da oração. Por quê? Essas orações subordinadas, elas desempenham as funções daqueles termos da oração que nós estávamos estudando lá no período simples, lá atrás. Então, nós precisamos retomar sempre os conceitos que vimos durante o estudo do período simples, certo? Vou voltar lá na tela com vocês. Essa foto do Arthur é bem bacana, né? Olhem só. Aqui ele traz mais um exemplo para nós, tá? Que eu vou deixar
para lá. Por quê? Porque eu já te expliquei isso aqui no mínimo 3 vezes até o momento. Então, eu vou agora para a estrutura das orações substantivas. Então, veja agora quando uma oração exerce a função de sujeito. Eu vou primeiro para o exemplo, tá? Que é a melhor opção. Aqui, nessa página do livro, eles complicaram o desnecessário. Então, quando uma oração exerce função de sujeito. Veja só. Primeiro, ele sempre vai colocar para nós um período simples e depois um período composto para que a gente compare um com o outro e veja que a oração está exercendo a função daquele sujeito do período simples. Foi muito importante a sua participação na reunião. Aqui observe que o período está na sua ordem indireta. Primeiro eu tenho o predicado e depois eu tenho o sujeito. Então, a sua participação na reunião foi muito importante. Agora eu vou trocar esse sujeito que não tem verbo por um sujeito que tem verbo. Foi muito importante que você participasse da reunião. Olha o que ali, a conjunção integrante. E aí apareceu o verbo participar. Esse verbo participar faz com que aquele trechinho ali seja uma oração. Então, que você participasse da reunião, certo? É o sujeito de foi muito importante. Bacana? Então, a partir disso, o que eu tenho que conversar com você? Essa oração subordinada aqui está exercendo uma função de sujeito dentro da oração principal. Foi muito importante. Então, uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Essa primeira explicação desse exemplo foi clara? Foi. Foi. Então vamos lá. Próximo exemplo, para a gente reforçar. Em junho já estava decidido o fechamento da empresa. Então, o fechamento da empresa é sujeito. O fechamento da empresa já estava decidido. É voz passiva, tá? Em junho já estava decidido que a empresa seria fechada. Então agora eu tenho que a empresa seria fechada. Seria fechada é uma locução verbal, ali eu tenho uma oração, oração subordinada substantiva subjetiva. Feito? E aí nós vamos descendo. Então observe que, nesse exemplo, o verbo da oração principal foi empregado na voz passiva analítica. Então, com locução verbal. Lembra que eu havia falado que era uma voz passiva? Na estrutura da oração principal, o verbo pode ocorrer também na voz passiva sintética, como neste exemplo. O que ele está falando? Nem sempre vai aparecer a locução verbal. Pode aparecer o verbo com a partícula si, e isso não muda a natureza daquela oração. Veja lá comigo. Rapidamente se esclareceu. No lugar de foi esclarecido, ele utilizou o quê? Se esclareceu. Que houve falha nos freios do ônibus acidentado. Então, eu continuo a ter a oração principal, a oração subordinada, do mesmo jeito. Bacana? Vamos aqui para mais umas orações subordinadas substantivas. Esse pedacinho ali não nos interessa no momento. Então agora eu vou analisar uma objetiva direta e depois uma objetiva indireta. Olhe comigo. Você finalmente revelou o que? Sua paixão por Fernanda. Então, sua paixão por Fernanda, objeto direto, não foi iniciado por preposição, nada disso. Agora veja como aconteceu no período composto. Você finalmente revelou que é apaixonado por Fernanda. Agora eu tenho o ali, virou oração. Então, que é apaixonado por Fernanda é uma oração que completa o sentido do verbo revelar. Então, nesse caso, eu tenho uma oração que funciona como complemento do verbo, sem preposição. Então, é subordinada, substantiva, objetiva, direta.
A diferença em relação à próxima é que na próxima, na objetiva indireta, aparecerá uma preposição. Olhe lá comigo. Exemplo da objetiva indireta. Está aqui, ó. Fernanda jamais duvidou de tua paixão por ela. Se eu duvido de alguma coisa ou de alguém. Agora veja quando esse objeto é representado por uma oração. Fernanda jamais duvidou de que tu és apaixonado por ela. Agora tem verbo e é uma oração desempenhando a função de objeto indireto. Indireto porque apareceu a preposição de. Então, de que tu és apaixonado por ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. As orações objetivas indiretas têm uma situação bem especial que costuma aparecer em prova de vestibular, que ela está em destaque logo abaixo aqui, e eu também vou conversar sobre ela contigo. Olhem só, eu me lembro de que ele esteve aqui nas férias de julho. Vejam que a preposição está antes daquele que. Na linguagem oral, certo? Nós não colocamos a preposição. Nós falamos assim, eu me lembro que ele esteve aqui nas férias. Pronto. Então, essa preposição de, ela é necessária, porque se eu me lembro de, certo? Olhem o exemplo de baixo. Os alunos concordaram com que as provas fossem antecipadas. Normalmente, no cotidiano, na fala, nós não colocamos esse com também. Nós falamos, os alunos concordaram que as provas fossem antecipadas. Então, lembrem-se, respeitando a norma, respeitando o padrão gramatical, eu tenho que usar esse de, eu tenho que usar este com, certo? E ali, junto desse exemplo, ele falou aqui um pouquinho antes. Veja aqui comigo. Opa, gente, coloquei 2 setas. Que legal. Agora a gente nem lê. Só queria carregá-la. Nas orações objetivas indiretas, a preposição que antecede a conjunção integrante pode ocorrer subentendida no período. Então, o que ele está falando? Às vezes, essa preposição ela fica engolida. Mas eu recomendo para você. Se for na sua redação do Enem, na sua redação do vestibular, e aparecer uma estrutura dessas, é importante que vocês coloquem a preposição. Agora, eu volto aí com vocês e eu quero saber. Nós vimos as 3 primeiras categorias de orações substantivas. Fui compreendido? Está tranquilo? Vocês têm perguntas para fazer? Não, tá Certo. tranquilo. Tá tranquilo? Aham. E na hora que vocês forem fazer exercício, vai ser lindo? Lógico. Talvez. Talvez, né? Eu imagino. Então, olhem só. Os exercícios que eu prometi mandar uma lista para vocês, eu vou mandar até amanhã. E aí eu já vou incluir essa parte do conteúdo, tá bom? Pessoal, então, o conteúdo da aula de hoje eu vou parar aqui nessas orações, certinho?